100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 7-2. Hoje é sexta-feira, 29 de novembro de 2019. Alerta de chuva para a região nos próximos dias. Empresários do Rio pedem a Bolsonaro prioridade nos recursos federais. Contas do governo têm superávit de 8,67 bilhões de reais em outubro. Governo revisa dados e balança comercial antes deficitária passa a ter superávit em novembro. STF decide que Receita Federal pode compartilhar informações sigilosas com MP. Gastos com investimentos federais acumulam queda de 16,3% no ano. Dólar fecha em queda após renovar recorde histórico pelo terceiro dia seguido, fechando a R$ 4,21. Mais um dia de alta da carne bovina. Ontem, a arroba do boi gordo foi cotada a R$ 204. Açúcar cristal, saca de 50 quilos, negociada a R$ 65,89, uma alta de 1,18% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 997971007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 21 graus, podendo chegar a 25. A máxima hoje, previsão do dia e noite chuvoso. E no trânsito, as primeiras horas do dia, observamos aí um trânsito moderado, passando para intenso em algumas vias da cidade e chove fraco no momento. Na Beira Valão, o fluxo está bem movimentado em ambos os sentidos. Temos uma movimentação um pouco maior na Formosa, da Barão da Lagoa Dourada até a Beira Valão. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, o fluxo está um pouco maior no sentido centro, com menos intensidade. No sentido contrário, atenção para as poças de água. O tráfego de caminhões e ônibus pela Presidente Kennedy é intenso em direção à BR-356. Ponte da Lapa, em ambos os sentidos, o fluxo é tranquilo. Alberto Torres com trânsito intenso da Barão da Miracema até a estação. Voluntários da Pátria, da 28 de março até Alberto Torres, também com trânsito moderado. Já na rotatória próxima ao Shopping Estrada, o fluxo é tranquilo no momento, seguindo da mesma forma até a Ponte General Dutra. No trecho urbano da BR-101 no lado de Guarulhos, a movimentação um pouco maior da segunda passarela até a Ponte Alaí Ferreira. Na BR-101, o trânsito para quem segue para Macaé tem retenção aí, né? Trânsito lento e pista molhada até o começo da duplicação. E para quem segue para Niterói e Rio de Janeiro, pontos alternados de retenção de São Gonçalo até a chegada da ponte. Na pista sentido Espírito Santo, o fluxo segue sem restrições e atenção para a pista molhada. Respeite os limites de velocidade e sinalização. Mix Notícias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu nesta quinta-feira, ontem, dia 28, alerta de chuvas até esta sexta-feira, dia 29, hoje, para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A previsão é de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. O grupo de emergência em alagamentos, formado pelo município de Campos, também emitiu alerta para a chegada da frente fria, que já se desloca pelo Rio de Janeiro em direção ao norte e noroeste do estado. Já choveu forte em diferentes pontos da capital e a previsão para Campos e região, feita pelos institutos de meteorologia, é de mais de 100 milímetros distribuídos pelos próximos 5 dias. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, como o Rio Paraíba do Sul não tem assustado, a preocupação é com o sistema que compõe os rios da região do Imbé, que abastecem a Lagoa de Cima, que deságua no rio Ururaí, que desce em direção à Lagoa Feia, que deságua no mar pelo Canal das Flechas. Com o estado do Rio de Janeiro cumprindo um regime de recuperação fiscal em vigor desde 2017, um grupo de 40 empresários fluminenses, entre eles representantes do Norte e Noroeste Fluminense, estiveram em Brasília, ontem, quinta-feira, dia 28, para pedir ao presidente Jair Bolsonaro prioridade na alocação de recursos federais do estado. O estado do Rio de Janeiro, que é o segundo estado em PIB, está entre os 6 mais desiguais do Brasil. Como o Rio está em recuperação fiscal, ele tem um limite investimento, disse o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan. Mix Notícias.
As contas do governo registraram superávit primário de 8,673 bilhões em outubro, informou ontem a Secretaria do Tesouro Nacional. Foi o primeiro saldo positivo desde abril deste ano, ou seja, em 6 meses. Já o conceito primário não considera os gastos com os juros da dívida pública. Apesar do saldo positivo, houve piora na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o superávit nas contas do governo somou 9,509 bilhões. Também foi o pior resultado para meses de outubro em 4 anos. E o Ministério da Economia informou também ontem que o saldo da balança comercial no acumulado de novembro, antes deficitário em 1,099 bilhão, estava errado e que na realidade foi registrado um superávit de 2,717 bilhões de dólares. O período computado foi até dia 24 desse mês e, de acordo com o governo, o erro aconteceu no cálculo das exportações. As importações não foram alteradas. Com a mudança do resultado das exportações de novembro, também foi alterado o saldo comercial informado para o acumulado de todo o ano de 2019. Mix Notícias. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem por 8-3 autorizar o compartilhamento pela Receita Federal sem necessidade de autorização judicial de informações bancárias e fiscais sigilosas com o Ministério Público e as polícias. Essas informações incluem extratos bancários e declarações de imposto de renda de contribuintes investigados. O julgamento, que se iniciou na semana passada, foi retomado na tarde de ontem. Foram 5 sessões de julgamento. Os ministros se reuniram para decidir quais seriam os limites a esse compartilhamento, ou seja, que tipo de documento poderá ser compartilhado e em quais situações o compartilhamento exigiria autorização judicial. O tribunal decidiu autorizar o compartilhamento de informações detalhadas, extratos bancários e declaração de imposto de renda, por exemplo, no caso específico da Receita. Em meio ao crescimento de gastos obrigatórios, os investimentos, gastos com obras e compra de equipamentos, acumulam queda em 2019. Segundo números divulgados ontem, dia 28, pelo Tesouro Nacional, os investimentos totalizam 30,888 bilhões de reais de janeiro a outubro, recuo de 16,3% em relação ao mesmo período do ano passado, descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Mix Notícias. A Petrobras assinou contrato com a PetroRio PET R4 SA nesta quinta-feira para a venda de 30% do campo de Frade na Bacia de Campos por 100 milhões de dólares, informou a estatal em fato relevante. Segundo a Petrobras, o valor será pago em 2 parcelas, uma de 7,5 milhões de dólares na assinatura do contrato e outra de 92,5 milhões de dólares no fechamento da transação. A Petrobras prevê investimentos de 75,7 bilhões de dólares nos próximos 5 anos a partir de 2020. O novo plano de negócios foi aprovado pelo Conselho de Administração da companhia. Segundo a estatal, 85% dos investimentos serão alocados no segmento de exploração e produção. O volume de investimentos previstos é inferior ao plano anterior, de 84,1 bilhões de dólares para o período de 2019 a 2023. Os desinvestimentos, venda de ativos previstos no plano, variam entre 20 bilhões de dólares a 30 bilhões de dólares para o período 2020-2024, sendo a maior concentração nos anos de 2020 e 2021. Mix Notícias. O eleitor com mais de 70 anos de idade que quer continuar a votar também deve participar da coleta de dados biométricos realizada pela Justiça Eleitoral. Embora a Constituição Federal determine que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para o cidadão nessa idade, no caso de revisão eleitoral, todos os eleitores, inclusive aqueles para os quais o voto é facultativo, maiores de 16 e menores de 18, maiores de 70 anos e analfabetos, devem comparecer aos cartórios para o cadastramento biométrico. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os idosos com mais de 70 anos que não participarem do procedimento de revisão podem ter seus títulos cancelados. O TSE informa ainda que não serão canceladas as inscrições de eleitores com deficiência que impossibilite o cumprimento das obrigações eleitorais, desde que a informação conste no cadastro. A expectativa de vida de uma pessoa nascida no Brasil registrou em 2018 um aumento de 3 meses e 4 dias, em relação ao ano anterior, e passou a ser, em média, 76,3 anos. A expectativa para os homens subiu de 72,5 anos em 2017 para 72,8 anos em 2018. Já as mulheres saíram de 79,6 para 79,9 anos. Os dados fazem parte da tábua completa de mortalidade para o Brasil 2018, divulgada ontem, dia 28, pelo IBGE.
A pesquisa apresenta as expectativas de vida às idades exatas até os 80 anos e são usadas como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do regime geral de previdência social. Mix Notícias. Após 6 meses de obras, conforme o previsto no cronograma inicial, as melhorias do Asilo do Carmo devem ser entregues no dia 13 de dezembro, segundo adiantou o presidente da Associação Mantenedora do Asilo do Carmo. Segundo ele, todos na unidade trabalham para que os 47 idosos passem o Natal já nas novas acomodações. 2 obras no mesmo espaço seguem paralelamente. A primeira é a do casarão histórico, com recursos do IFAM. A segunda é a do anexo onde vivem os idosos, mantida com recursos próprios. Há, inclusive, a expectativa de que o Solar Santo Antônio seja reaberto para visitação, algo que vem sendo esperado há pelo menos 25 anos. E mais um evento com adoção e agendamento de castração de cães e gatos será realizado hoje em Campos. Aqueles que desejam agendar a castração de seu animal de estimação poderão comparecer à sede do CCZ. Começa agora às 8 da manhã e vai até o meio-dia. Serão disponibilizadas 60 fichas para gatos e 20 para cães, ambos machos. O preenchimento das vagas será de acordo com a ordem de chegada. Além disso, terão gatos e cães filhotes e adultos disponíveis para adoção responsável. Mix Notícias. O estado do Rio de Janeiro pode ficar livre da vacinação contra a febre aftosa. Para isso, deve cumprir os requisitos do Ministério da Agricultura, que lançou um plano estratégico para reconhecer o Brasil como livre da febre aftosa sem vacinação. O principal objetivo deste plano é alcançar novos mercados consumidores, além de passar a exportar para países que ainda não compram carne do Brasil, pois o rebanho ainda é submetido à vacinação. Visa também fortalecer as medidas de prevenção e redução das vulnerabilidades, aprimorar as capacidades do Serviço Veterinário Oficial nos estados, fortalecer as parcerias público-privadas e contribuir com a modernização da defesa agropecuária. O desembargador Francisco Roberto Machado, da primeira turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tornou sem efeito nesta quinta-feira, dia 28, ontem, a suspensão do registro de 63 agrotóxicos feito pelo Ministério da Agricultura em setembro. A decisão é provisória e vai durar até que a segunda instância analise o recurso da União. A autorização dos 63 pesticidas em discussão na Justiça ocorreu no dia 17 de setembro. Desse total, 2 são princípios ativos novos, que servirão de base para produtos inéditos, e 5 são produtos inéditos que estarão à venda para agricultores. Os demais 56 são genéricos de pesticidas que já existem no mercado. Mix Notícias. O ministro da Educação disse ontem que acredita que as fraudes envolvendo carteirinhas de estudantes vão cair para zero com a nova carteira estudantil digital. Para obter o documento é necessário, antes de tudo, que a instituição de ensino a qual o estudante está vinculado insira os dados do aluno no Sistema Educacional Brasileiro do INEP. Até quarta-feira, mais de 2.000 instituições de educação básica e 408 de educação superior já haviam cadastrado seus estudantes. O estudante precisa, então, baixar o aplicativo ID Estudantil no celular e fazer o cadastro pessoal. No caso de estudantes menores de idade, será necessária a autorização de um responsável legal que deverá instalar o ID Estudantil no celular para, então, fazer o cadastro, na qual informa os dados do menor. O tamanho do custo do Brasil é de 1,5 trilhão por ano e equivale a 22% do PIB. Para chegar a esse valor, o governo realizou um mapeamento de 12 áreas apontadas como fundamentais para a competitividade do setor empresarial e fez a comparação de cada um desses pontos com a média dos países da OCDE. Na lista dos temas analisados pelo governo e que foram comparados com a OCDE estão a abertura e fechamento de negócios, ambiente jurídico e regulatório e custo para empregar capital humano. As empresas brasileiras pagam, por exemplo, entre 260 bilhões e 320 bilhões a mais do que a média da OCDE apenas para empregar trabalhadores, segundo o governo. Mix Notícias. A atriz campista Cacau Protásio, após gravar cenas do filme Juntos e Enrolados no quartel central do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro, se viu envolvida em um episódio de racismo, homofobia e gordofobia. Durante as filmagens, um bombeiro teria gravado um áudio divulgado pelo WhatsApp criticando a cena e fazendo insultos, inclusive raciais, à atriz. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro se manifestou por meio de nota, informando que não compactua com qualquer ato discriminatório.
A corporação se solidariza com a atriz Cacau Protásio e já abriu procedimento interno para identificar os militares ou militar e apurar a conduta. Os atos divulgados não representam a corporação centenária, que por anos seguidas é considerada a instituição mais confiável do Brasil. Uma mulher deu à luz na calçada em frente à sua casa em Macaé, horas após procurar o atendimento no Hospital Público de Macaé e ter sido orientada a voltar para sua residência. O parto aconteceu na noite da última terça-feira e chocou a sociedade. A gestante relatou que procurou a unidade hospitalar com 3 centímetros de dilatação, mas foi informada para voltar ao hospital quando estivesse com 5 centímetros. Em nota, a Prefeitura de Macaé informou que abriu uma sindicância para apurar os fatos. Mix Notícias. Os investidores estrangeiros retiraram 2,07 bilhões de reais do segmento secundário, ações já listadas da B3 no dia 26 de novembro, segundo dados atualizados ontem. É a maior saída para um único pregão desde o dia 7 de outubro, quando o saque foi de 3,17 bilhões de reais. Esse movimento fez com que, mesmo considerando novas ações distribuídas em ofertas iniciais ou subsequentes, a saída de recursos atingisse 11,05 bilhões de reais, o que pode ser o pior patamar em 15 anos, se não houver um forte ingresso de recursos até o fim de 2019. No acumulado de 2019, os saques dos estrangeiros de ações já listadas já atinge 38,12 bilhões de reais. Depois de leiloar 34,4 bilhões de dólares das reservas internacionais nos últimos meses, o Banco Central venderá mais 7,5 bilhões de dólares no mercado à vista em dezembro. O anúncio foi feito ontem pela autoridade monetária após o fechamento dos mercados. Com impacto nulo sobre o câmbio, os leilões não estão relacionados às intervenções que o Banco Central tem feito nesta semana para conter a alta do dólar. A venda direta de dólares das reservas representa um novo modelo de intervenção cambial com reflexos na política fiscal, ao reduzir os juros da dívida pública e ajudar a segurar o endividamento do governo em momentos de dólar em alta. Mix Notícias. O juiz Alexandre Rizzo determinou ontem, dia 28, a soltura dos 4 brigadistas que foram presos preventivamente em investigações da Polícia Civil sobre incêndios florestais na APA Alter do Chão, em Santarém. O magistrado é o titular da primeira vara criminal de Santarém. Ele apontou no despacho que mandou libertar os voluntários depois de ser informado sobre a grande quantidade de material apreendida e que ainda precisa ser analisada pela polícia. Testemunha-chave das investigações sobre o assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, o miliciano Orlando Curicica pediu à Justiça para retornar ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro, mantido em um presídio federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Desde que surgiram suspeitas do seu envolvimento no crime, Orlando apresentou o pedido junto à Vara de Execuções Penais em Natal, sob o argumento de que deseja estar mais perto de sua família. A defesa do miliciano argumentou que o presídio de Bangu, no Rio, tem condições de garantir a sua segurança e integridade física. Mix Notícias. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira após ter renovado no dia anterior recorde nominal de fechamento pelo 3º dia seguido, em dia de movimento mais tranquilo por causa do feriado que fecha as bolsas americanas e após o Banco Central leiloar $1 bilhão no mercado à vista. O recuo ganhou força após o Ministério da Economia revisar dados da balança comercial de novembro para mostrar superávit e não déficit, como informado anteriormente. A moeda norte-americana caiu 1%, fechando a R$ 4,21. No entanto, no mês, ainda há alta acumulada de 5,14%. No ano, o avanço é de 8,82%. A arroba do boi gordo, cotada no Rio de Janeiro, a R$ 204 à vista. E com preços do boi atingindo patamares recorde, a CNA projeta que descarte de vacas vai aumentar nos próximos meses. Com isso, o preço do leite poderia subir já em março. As recentes altas da arroba do boi gordo podem impactar o mercado leiteiro nos próximos meses. Esse fato poderia elevar os preços do leite já em 2020. E o açúcar cristal, saca 50 quilos, fechou ontem a R$ 65,89, alta de 1,18% ao dia. Mix Notícias. E ontem, pela 35ª rodada do Brasileirão, o Fluminense venceu o Palmeiras no Maracanã por 1-0 e deu um grande passo para se afastar do Z4. O Vasco foi a São Paulo e foi derrotado também pelo São Paulo pelo mesmo placar no Morumbi.
E pela 36ª rodada, começa amanhã, sábado, o Botafogo recebe o Internacional às 7 da noite no Engenhão. O campeão Flamengo enfrenta o Palmeiras na Arena em São Paulo às 4 da tarde. Em mesmo horário, o Fluminense enfrenta o Lanterna Avaí na Ressacada. O Vasco só joga na segunda em São Januário contra o desesperado Cruzeiro, que ontem perdeu em casa para o CSA. Você ouviu Mix Notícias. Mix.